Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução às epístolas gerais. E nesta aula nós vamos concluir as epístolas do apóstolo João. Na última aula nós analisamos a segunda epístola e hoje nós estaremos concluindo os escritos de João dentro das epístolas gerais, com a terceira epístola escrita por esse apóstolo. Antes de nós fazermos a leitura de alguns textos, nós precisamos, como em toda aula a gente faz, entender o contexto, para que possamos entender então dentro da leitura o que está acontecendo. Essa é uma dos últimos escritos de João, no final do século I, igual às demais epístolas. João provavelmente ele está nos seus últimos dias, segundo a tradição, na cidade de Éfeso. E ele, diferentemente das outras epístolas, essa terceira epístola, ela é destinada a um cristão, a uma pessoa. Independente, é lógico, dele estar escrevendo de uma forma pessoal, o que nós vamos ver nessa epístola vai tratar com questões para a comunidade cristã como um todo. Dentro dessa epístola nós temos três personagens que vão ganhar destaque. Um deles se chama Gaio, um cristão piedoso, hospitaleiro, e que João vai até exaltá-lo pela sua maneira de andar na verdade. Temos um outro indivíduo que é chamado de Demétrios. Demétrios é um cristão também, que é o responsável por levar essa epístola até esse cristão chamado Gaio. E um terceiro personagem nessa epístola se chama Diótrefes. Diótrefes é o personagem que vai ser repreendido nessa carta pelo apóstolo João, devido à sua falta de hospitalidade e de querer exercer o domínio do rebanho de Cristo, não tendo virtudes através das suas atitudes de um verdadeiro cristão. Então é em torno desse contexto que nós vamos ler alguns textos nessa epístola, fazer alguns comentários, tirar algumas lições e concluir esse montante de três epístolas aí escritas pelo apóstolo João. Uma outra coisa também importante antes de começarmos a leitura de alguns versículos, é que, assim como 2 João, essa carta ela é dotada de um capítulo apenas, então é uma epístola curta, ela tem apenas 15 versículos. E há uma prática que a igreja, desde o seu início, teve, que nós vamos ver aqui, que é o envio de missionários, o envio de evangelistas itinerantes, de pregadores itinerantes. Então nós vamos falar sobre isso também, algo que estamos sentindo falta nesses dias, do investimento na obra missionária. Muito bem, se você puder acompanhar comigo, nós vamos fazer algumas leituras aqui nessa terceira epístola. É uma carta breve, e então nós vamos poder, de forma bem pausada, transmitir a ideia dessa epístola. Bom, assim como a segunda epístola, nós encontramos na saudação inicial a expressão o presbítero, Então, nós já falamos na segunda epístola sobre esse termo, Não é que João, o apóstolo, está sendo rebaixado no seu de ofício, Apenas ele está dizendo que agora João, o ancião, uma pessoa já idosa, quase próximo aos seus 100 anos de idade. Então, o presbítero, que nós sabemos agora, que é João, o apóstolo, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas
que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Gaio é um homem que nós vamos ver que é um cristão genuíno e que recebe o testemunho dos irmãos que foram naquela região. Nós não sabemos, né, aonde está essa comunidade cristã. Nós sabemos que João está na cidade de Éfeso, segundo a tradição. Mas nós não sabemos aonde está Gaio, em qual igreja, né, local está esse homem. Mas essa expressão que João usa, né, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo, é uma expressão que nos mostra uma proximidade, né, uma afinidade, uma aproximação entre Gaio e o apóstolo João. Isso fica muito claro no versículo de número 4, onde ele diz assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, João, usando essa expressão meus filhos e colocando Gaio nesta condição também, entendemos que Gaio era um cristão que havia sido ganho através da pregação de João. Esse era um filho espiritual, por assim dizer. Havia sido gerado através do Espírito Santo mediante o ministério que foi dado a João. Então, por isso, essa expressão chamando Gaio de filho. Então, João já conhece a Gaio, eles já se conhecem e há uma proximidade entre ambos. Então, nessa saudação inicial, isso fica muito claro. Não são pessoas que não se conhecem, pelo contrário, são pessoas que se conhecem, né, que se amam e que há uma proximidade, né, um sentimento verdadeiro, né, entre eles. Ainda dentro desta saudação, versículo de número 3 diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Aqui nós começamos a entender o que havia acontecido. Aqui podemos dizer que é o momento onde nós podemos entender, né, esse contexto de uma forma melhor. Veja bem, através desse versículo nós entendemos que João, e isso não era uma prática só desse momento, João como o último apóstolo, né, e um homem reconhecido em toda a igreja, afinal de contas João é o único que está vivo daqueles que foram chamados entre os 12 por Jesus Cristo. Ele, embora não esteja exercendo no sentido de estar presidindo uma igreja local, mas ele está supervisionando todas as igrejas da Ásia Menor. E isso nós encontramos documentos que foram deixados, que fazem parte dos documentos da história da igreja. Por exemplo, Policarpo de Esmirna, que foi um discípulo de João, em seus escritos nós encontramos Policarpo dando a entender que João havia sido o homem que tinha supervisionado as igrejas da Ásia Menor. Então, João, ele com toda a certeza, e baseado nesse versículo 3, ele está enviando missionários para saber como que está as igrejas, as quais haviam já de algum tempo sido estabelecidas naquela região. Ele é um homem idoso, ele já não é um menino, né? Então ele envia
os missionários que têm mais vigor, que são mais jovens e que foram instruídos por ele, para ver como é que estão essas igrejas dentro da região da Ásia Menor. Nós não sabemos, como eu já disse, qual era o lugar que Gaio estava adorando ao Senhor e servindo ao Senhor, em qual comunidade, em qual localidade, nós não sabemos. E aqui é interessante, irmãos, fazer um comentário. João é o último apóstolo. Ele está com quase 100 anos de idade, mas ele não esqueceu de algo que é tão importante para o crescimento e o fortalecimento da igreja. Investir na obra missionária. João, ele não quer que esses discípulos de Cristo e que estão aprendendo e que estão sendo chamados para essa obra, ele não quer encher a sua igreja com homens que estão bem instruídos, cheios do Espírito Santo. Pelo contrário, ele envia para que eles sejam bênção em outras comunidades cristãs. Ele envia esses indivíduos para realizarem a obra do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, irmãos, ele está fazendo o que Jesus Cristo ensinou aos seus 12. Irem e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Então, notem que João, ele não sabe, quando ele envia esses missionários, esses pregadores itinerantes, esses evangelistas, ele não sabe do problema que está acontecendo, né, nessa igreja local, onde esse indivíduo chamado Diótrefes está dando um mau testemunho. Mas quando esses missionários retornam, então eles relatam para João. E aí então João escreve essa carta para Gaio. Então esses missionários foram, né, nas igrejas da Ásia Menor. E quando chegaram nessa igreja, nessa localidade, eles se depararam com essa situação, a qual nós vamos relatar daqui a pouco com esse indivíduo Diótrefes. Então, eu queria nesse momento que ficasse muito claro para você que está ouvindo essa aula, que a igreja sempre investiu na obra missionária, coisa que nós temos visto muito pouco nas igrejas da nossa nação. O Brasil foi, não é mais, o Brasil foi um celeiro missionário. Mas, das últimas décadas para cá, nós temos visto que poucos estão indo para a obra missionária. Existem missionários, sim, existem missionários. Mas são muito poucos em relação ao que já teve. Porque os missionários no primeiro século, eles eram enviados pelos homens que os presidiam. Mas nós temos visto que hoje são poucos os líderes que pensam na obra missionária. E se um líder não pensa na obra missionária, ele não vai preparar pessoas para serem enviados na obra missionária. Se o líder ele não pensa na obra missionária, ele não vai investir em missões. Ele não vai usar a sua finança para missões. Então, nós temos visto esse problema nas nossas igrejas, na sua grande maioria. O pouco investimento, tanto na pessoa, na formação desse indivíduo, como depois para enviá-lo, para que o Evangelho de Jesus Cristo seja propagado. Nós temos visto em alguns lugares essas pessoas sendo preparadas, mas na hora de enviar, a gente nota que alguns líderes, eles têm medo
de que esse enviado, esse pregador itinerante, esse evangelista, esse missionário, na ideia dele, possa montar uma outra denominação. Na verdade, irmãos, esse tipo de pensamento é um pensamento que não é um pensamento do reino. Porque, afinal de contas, não existe reinos de Jesus Cristo. Existe um reino. Se esse indivíduo um dia que foi formado numa denominação e ele sente de abrir um trabalho que não está ligado com essa denominação, pensando como o pensamento da igreja primitiva, como Jesus disse quando os discípulos falaram: Senhor, esse homem está expulsando demônio em teu nome, mas não é no meio dos nossos. Falou assim: deixa ele, porque eu nunca vi alguém fazendo algo em meu nome e depois não me reconhecendo, não me aceitando, não me honrando. Jesus deixou claro que aquele que tem no seu coração o desejo de fazer a obra realmente de Deus, ele não pode ser tido como uma pessoa diferente. Se ele está fazendo com que o nome de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, está sendo pregado, está sendo ensinado, se é um homem que tem um chamado de Deus, eu não vejo o porquê tantas brigas relacionadas a isso nos nossos dias. Pastores que não abençoam aquele irmão que está sentindo de abrir uma obra. Tem muitos pastores que não abençoam esse indivíduo porque ele está saindo da denominação e abrindo um trabalho. E se esse mesmo indivíduo está fazendo um trabalho, mas está ligado a essa denominação, não tem problema nenhum daí. Mas esse não é o pensamento que nós encontramos no primeiro século. Não existe um denominacionalismo na visão do primeiro século. Existem os hereges e existem os crentes. Nós já vimos nessas duas primeiras epístolas, João falando de uma forma muito séria com aqueles que estavam desvirtuando o evangelho. Agora, João não se sente dono da igreja de Jesus. João está fazendo o papel de um apóstolo, pedindo para que esses evangelistas itinerantes, esses missionários, estejam levando a mensagem do evangelho à igreja de Cristo e tentando identificar coisas que estão erradas. Mas, de maneira nenhuma, nós encontramos no coração de João uma ideia exclusivista de que aqueles homens deveriam ficar ali apenas na igreja de Éfeso e que estariam debaixo da sua autoridade e que dali não poderiam sair. Então, veja bem, João ele está com o seu coração na missão. A missão da igreja é ir e pregar o evangelho. E essas pessoas que João entende que já estão preparadas para pregar e para ensinar, estão indo auxiliando nas igrejas que não são de João, que são de Jesus Cristo. Não há uma igreja de João, o apóstolo, há uma igreja de Jesus Cristo. Então, em muitos lugares se perdeu esse pensamento, essa ideia de reino. Nós temos visto homens brigando pelos seus reinos na questão denominacional, mas isso não está no coração de Jesus. Por isso, que quando nós olhamos aqui para o versículo de número 3, João dizendo: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram, ou seja, quando eles retornaram, e eles testificaram da tua vida. Porque Gaio é um dos poucos cristãos daquela igreja local, que usou de hospitalidade para com aqueles missionários.
Ele recebeu aqueles missionários na sua casa. Ele deu comida para aqueles missionários. Ele deu abrigo para aqueles missionários. Porque uma coisa que nós temos falado, e na segunda epístola ficou bem claro, né? A questão da hospitalidade foi uma marca da igreja primitiva. Né? A igreja sempre foi hospitaleira. Sempre ela foi hospitaleira. E, como um verdadeiro cristão, Gaio nos mostra essa marca. Né? Então, quando os irmãos voltam para Éfeso, eles vão dar, né, o testemunho do que Gaio fez e também do que Diótrefes fez. Então, João está muito contente com o seu discípulo Gaio, porque João diz ali, porque tu andas na verdade, ou seja, você aprendeu corretamente, você continua vivendo da forma como eu te ensinei. Na verdade, qual é a verdade? Nós já falamos na aula passada, né? A doutrina de Cristo, a doutrina correta de Cristo. Ele não se desviou. Né? Provavelmente João está também fazendo um contraponto com a visão gnóstica, né? Como talvez, provavelmente, Diótrefes era talvez um gnóstico. Né? Então, por isso que ele não quer que João chegue para lá, chegue naquele lugar. Então, talvez João também está recebendo a informação de que muitos se desviaram, mas Gaio não. E ele está contente e feliz com isso. No versículo de número 4, João diz assim: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Como Gaio é um filho espiritual, né, no sentido de que ele foi ganho, discipulado, preparado pelo apóstolo João, e agora ele está na sua missão, no seu chamado, na sua vocação. Dá para nós entendermos, meus irmãos, e só quem tem o privilégio de, no seu chamado, poder ver que os seus discípulos, aqueles que Deus colocou nas tuas mãos, você vê eles crescendo, você vê eles dando testemunho, você vê eles amadurecendo, você vê agora eles discipulando outros, você vê Deus usando eles. Esse é a maior recompensa nessa terra, no meu modo de ver, daqueles que foram chamados para fazer a obra do Senhor. Porque seja no ministério que for o chamado indivíduo, ele poder ganhar para Jesus Cristo uma pessoa, ajudar essa pessoa a crescer em Cristo e enviar esta pessoa e ver esta pessoa dando fruto. É maravilhoso. E João, ele diz: eu não tenho maior gozo. É como se João está dizendo: a minha maior alegria nessa terra é ver que a semente que eu plantei, ela cresceu e ela está dando fruto. Essa deveria ser a maior motivação de todo homem e toda mulher de Deus, dentro do seu chamado. A maior alegria não deveria ser construir a maior catedral da cidade. A maior alegria não deveria ser ser a pessoa mais bem-sucedida dentro de uma sociedade. A maior alegria para João e a maior alegria que deveria ser para um homem e uma mulher de Deus é ver os seus filhos espirituais, que foram gerados através do ministério que o Senhor confiou a ele ou a ela, sendo agora instrumentos que estão dando frutos no lugar onde Deus enviou. João é um líder por excelência. Ele não está enciumado desses homens estarem sendo usados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele não está aprisionando esses homens e os seus dons, com os seus talentos, com as suas vocações. Não. O prazer de João é enviar.
Meus irmãos, você que é líder, entenda uma coisa, você foi chamado para preparar e enviar. Eu e você, nós não fomos chamados para que os discípulos fiquem bajulando-nos nas igrejas locais. Nós fomos chamados para preparar e para enviar. Se o líder tem ciúme que o seu discípulo cresça, ele não entendeu a visão do reino de Deus. João está contente, João está alegre, porque ele está vendo um discípulo seu que não está na sua, não está, vou usar uma expressão popular aqui, não está na barra da sua saia, né? Mas ele está lá num outro lugar dando fruto, porque é lá que Deus quer que Gaio esteja. Quantos líderes não deixam os seus discípulos crescerem, não os ajudam a serem enviados, e eles permanecem por anos e anos na igreja local e não dão fruto? É porque talvez o líder não está olhando para o diamante que ainda está embrutecido e que precisa ser lapidado. Sempre tem que ter alguém que ajude este discípulo a crescer na presença de Deus. João não tem maior alegria. João não tem maior prazer do que ver o seu pupilo, o seu filho na fé, dando fruto para a glória do Senhor. Continuando então no versículo de número 5, João diz: Amado, procedeste fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Essa expressão estranhos pode se referir a pessoas que não eram cristãos e que vinham de outros lugares, talvez de passagem por ali, e que Gaio era um homem que prestava a hospitalidade a essas pessoas, a caridade a essas pessoas, e isso foi visto pelos missionários que foram pregar nesse lugar. Ou pode ser que essa expressão estranhos, ou algumas traduções estrangeiros, pode ser que sejam os cristãos que vinham de fora. Mas seja qual for a ideia aqui, né, o que João está exaltando essa atitude de Gaio é que ele tinha recebido muito bem e recebia muito bem as pessoas que vinham de fora, quer os cristãos ou quer os que não são cristãos. E isso como eu já falei, é uma prática da igreja primitiva e a prática do verdadeiro cristão, né? O ajudar aquele que está necessitado nas suas necessidades. Como nós vimos na epístola de Tiago, também, essa preocupação. Então, essa preocupação existia, né? E era uma marca da igreja primitiva. Versículo de número 6, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, os tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Olha só que interessante, quando os missionários voltaram para Éfeso, eles relataram à igreja, por isso a expressão, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor. Então aqueles missionários, eles vieram e relataram, provavelmente num culto público, numa reunião da igreja, como foi a obra missionária realizada naquele lugar. E quando eles falaram sobre Gaio, todos eles testificaram do amor que Gaio tinha para com eles e para com os estranhos. Então veja como era tão virtuosa a vida, o exemplo desse cristão chamado Gaio. Na verdade, meus queridos irmãos, Gaio é um exemplo a ser seguido. Nós não conhecemos muito sobre Gaio, a não ser o que está relatado aqui. Mas esse homem,
ele, através da sua atitude para com os irmãos e para com os estranhos, ele foi reconhecido e serviu como testemunho para a edificação de uma igreja. E ele chega nos nossos dias como um testemunho que tem edificado a vida também de todo aquele que lê essa terceira epístola. Por isso, Gaio é um exemplo a ser seguido por cada um de nós. Também, irmãos, os irmãos ali testificaram desse amor, né? E também, João nos traz uma informação aqui no versículo 7, porque ele diz assim, porque pelo seu nome, e provavelmente a tradução na Bíblia que você está acompanhando aí, esse nome está em letra maiúscula, porque ele se refere a Jesus, porque pelo seu nome saíram, ou seja, os missionários que saíram de Éfeso para as igrejas da Ásia Menor pregar, eles saíram pelo nome de Jesus, ou seja, eles foram enviados para pregar Jesus Cristo. O objetivo dos missionários, dos evangelistas, dos pregadores itinerantes foi, pelo nome de Jesus Cristo, visitarem todas as igrejas, pregando, proclamando o evangelho, fortalecendo as igrejas através desse nome. Nada tomando dos gentios. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de parar e refletir sobre essa expressão. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Esses missionários não faziam a sua missão. Eles não faziam dessa missão. Qual missão? Ir de igreja em igreja pregando o evangelho. Eles não faziam de sua missão um meio de enriquecimento pessoal. Grave bem isso aqui. Eles não faziam da sua missão uma missão para se enriquecer. É o que João está dizendo aqui. Porque pelo seu nome eles saíram, ou seja, eles saíram para pregar o nome que está sobre todo nome. Nada tomando dos gentios. Irmãos, eles não foram pregar apenas nas igrejas para os cristãos. Eles foram pregar nas igrejas para os cristãos, para ganhar os que não eram cristãos. E enquanto eles foram para a missão, enquanto eles iam de cidade em cidade, havendo oportunidade, eles pregavam aos gentios, aos não cristãos, o Cristo que podia salvá-los. Mas, João está dizendo o quê? Que nada eles tomavam, nada eles recebiam para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, quantos têm cobrado para pregar o Evangelho? Meus irmãos, deixa eu falar algo para você. Por que estes discípulos não cobravam? Eles não aceitavam. Eles não cobravam para pregar. Eles não tomavam dos gentios. Porque quem tinha essa prática, meus irmãos, eram os filósofos, eram os gnósticos, que diziam assim, eu vou palestrar, vou usar uma expressão aqui comum nossa, eu vou palestrar, eu vou ministrar, e esse conhecimento, esse intelecto que eu tenho, eu preciso, ao dar desse conhecimento, receber algo em troca. É isso que eles faziam, os gnósticos. Mas muitos nos nossos dias têm cobrado, têm tomado o dinheiro. Por que estes missionários eles não recebiam para pregar? Meus irmãos, porque quem ensinou isso foi Jesus Cristo.
Se você pegar Lucas capítulo de número 10, você vai entender esse princípio. Vamos abrir lá para nós entender. Antes de abrir em Lucas 10, eu quero abrir em 1 Coríntios 9 e entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. E que muitos têm tentado justificar a prática de cobrar para pregar, dizendo que está isso na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 9, Paulo diz assim, não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Ou seja, através da minha vida, Jesus alcançou vocês, né? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que no caso é Pedro? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado não se alimenta do leito do gado? E aí ele usa uma expressão que está na lei de Moisés, no capítulo 25 de Deuteronômio, onde o boi que faz todo o trabalho pesado para que haja uma colheita, depois que a colheita vem, é dado ao boi o prêmio pelo seu trabalho. Ele come também do milho, porque ele também teve parte nessa obra. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que os que ministram as coisas de Deus devem ser também supridos nas necessidades materiais. Paulo está dizendo isso. Por isso, no versículo 14, ele diz assim, assim ordenou também o Senhor, ou seja, Jesus, os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Muito bem, meus irmãos. Paulo está utilizando o que Jesus ensinou em Lucas capítulo 10. Vamos para Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, nós vamos tentar entender essa ideia. E desmistificar para alguns que ainda cobram para pregar e para cantar, dizendo que Paulo falou, que Jesus disse que aquele que vive do Evangelho deve receber do Evangelho. Vamos entender o que isso quer dizer, né? Lucas capítulo 10. Quando Jesus mandou aqueles 70 para pregar o Evangelho, de cidade em cidade, de 2 em 2, olha o que ele disse. É o que João está fazendo. João está mandando os seus missionários pregar o Evangelho. Jesus mandou os seus 70 também. Olha a orientação de Jesus, e é por isso que João está falando que eles não tomavam nada para pregar o Evangelho. Olha só. Versículo de número 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, Gaio foi a casa onde os missionários ficaram, aonde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e senão voltará para vós. Versículo 7. Ficai na mesma casa, fazendo o quê? Comendo e bebendo do que eles tiverem. Olha só. Coma e beba do que te oferecem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Ah, meu irmão, agora nós vamos entender o que Paulo está querendo dizer.
Quando Paulo diz que digno é o obreiro do seu salário, ele está dizendo assim, olha, quando nós vamos até uma igreja para fortalecer os irmãos, para edificar os irmãos, para abençoar os irmãos, através daquilo que o Senhor nos deu, a igreja que nos recebe, ela é responsável por nos abençoar. Ela é responsável por nos dar o alimento que precisamos, o abrigo que precisamos e ofertar, desde que possível, na nossa vida. De maneira nenhuma, nem Jesus Cristo, de maneira nenhuma, nem Paulo e nem João está dizendo: saia e vá cobrar para pregar ou para cantar na igreja que você está indo. Meus irmãos, sabe, isso me deixa indignado quando uma pessoa que vive do Evangelho, ela cobra para pregar ou para cantar, dizendo que isso está escrito na Bíblia. E isso não está escrito na Bíblia. A igreja que o convida tem que entender a responsabilidade que ela tem de acolher esse missionário, quer um cantor, quer um pregador, quer alguém que está fazendo um trabalho numa escola bíblica. Ela tem que entender que dentro das possibilidades dela, ela tem que abençoar este homem, esta mulher de Deus, que está trabalhando para Deus. É isso que é o princípio ensinado por Jesus Cristo. Quando Jesus diz assim, olha, não fique de em casa, porque, puxa vida, mas aqui o irmão, né? Eu prefiro ir na casa do outro irmão, que lá ele é homem mais de posse, ele talvez me dê mais. Isso não é evangelho. Isso nunca foi evangelho. E outra coisa, meus irmãos, deixa eu voltar aqui no texto de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Deixa eu voltar aqui para ler mais um texto. Diz assim: em qualquer cidade, no versículo 8, em qualquer cidade que entrares e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Como é que esse negócio do camarada dizer assim, ó, eu vou pregar na igreja aí, mas é por tantos, por 10 mil, por 5 mil, por 500 que seja. Isso está errado. A oferta não pode ser dada o valor pelo pregador que está indo. Essa oferta deve vir de forma voluntária por aquele que está recebendo esse pregador, esse missionário, esse evangelista e cantor. Meus irmãos, está errado aí. Está errado aí. Tem muitas pessoas enriquecendo e dizendo que é Deus. Ah, Deus está me abençoando. E aí cobra 10 mil, cobra 20 mil, cobra 80 mil para cantar. Eu digo para vocês, meus irmãos, isso aí não está no coração de Deus. Não está no coração de Deus. Mas você acha que Deus não vai usar essas pessoas para alcançar outros? Aí você e eu olhando assim, nossa, mas parece que ele é bem sucedido. E desde quando que ser bem sucedido é a marca de um cristão que agrada o coração de Jesus, que é salvo em Jesus, que agrada o coração do Pai? Quem que disse? Talvez a teologia da prosperidade diga que o sucesso financeiro, o sucesso ministerial, o status dentro da sociedade seja uma marca de aceitação de Jesus. Talvez na teologia da prosperidade você encontre isso, mas não na Bíblia. Não na Bíblia. Agora, olha só o que Jesus ainda diz. Em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Agora, o que me chama a atenção aqui, nesse texto, está aqui no versículo de número 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizeres, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrarem e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso que já é chegado o reino de Deus, e que ele é chegado a vós.
O objetivo sempre foi pregar o evangelho. O objetivo nunca foi ganhar dinheiro. E é por isso que os missionários aqui, João está dizendo, que eles não recebiam para pregar aos gentios, mas eles levavam a salvação aos gentios. Ainda, Jesus Cristo disse para eles, de graça vocês receberam, e de graça vocês devem dar. Se eu recebi do Senhor um dom para ensinar, como é que eu vou cobrar para ensinar? Mas se o irmão sentir no coração de ofertar voluntariamente e entender que digno é o obreiro do seu salário, então ele vai ofertar. Meus queridos irmãos, eu digo para vocês, não vão pela doutrina do homem, vão pela Bíblia. Em nenhum momento se cobrou para pregar na igreja primitiva. Quem fazia isso eram os gnósticos, quem fazia isso eram os filósofos, que achavam que a pessoa, para ouvir a sua sabedoria, tinha que pagar por ela. Jesus Cristo, meu irmão, não cobrou nada. Como é que esses camaradas estão cobrando? E com o discurso de que Jesus que está nesse negócio. Alguns chegam a dizer assim, mas se nós não cobrar, às vezes o indivíduo lá vai colocar nós num hotelzinho de 1 estrela. Meu irmão, você talvez esqueceu do que Jesus falou para aquele discípulo lá em Lucas capítulo 7? Você quer vir mesmo me seguir? Saiba de uma coisa, que o que me segue não tem nem lugar para repousar sua cabeça. Mas a teologia moderna, isso aí não é de Deus, não. É de Deus, irmãos. Está escrito na Bíblia. Foi Jesus que ensinou. Ou ficamos com o ensino de Jesus, ou ficamos com o ensino do homem. Eu não estou dizendo, meu irmão, que se você um dia for em alguma igreja e essa igreja tiver condição de colocar você no hotel 5 estrelas, amém. Glória a Deus e aleluia. Mas se essa igreja não tem condição, você não vai pregar lá então? Se essa igreja não tem condição, você não vai ofertar, mesmo sabendo que essa igreja não tem condição de te dar uma oferta, você não vai fazer isso por amor ao Senhor Jesus Cristo? Porque se não houver isso no nosso coração, nós estamos fazendo por dinheiro, meu irmão. Nós estamos fazendo por dinheiro. Mas João está dizendo, porque pelo seu nome eles saíram. Eles não saíram por dinheiro, eles saíram pelo amor a Jesus Cristo. Eles não saíram pensando qual é a oferta que eu vou receber lá. E quando eles falaram de Jesus para os que não eram crentes, eles não receberam dinheiro nenhum. Este é o coração do homem e da mulher de Deus, que é um missionário de Jesus. Ele não é movido pelo dinheiro. Ele é movido pelo seu amor a Jesus Cristo. Continuando, versículo 8. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Então, João também agora, ele fala sobre esses missionários serem recebidos pelas igrejas locais. E ele mesmo se coloca nessa condição. Os tais, nós devemos receber, ou seja, os missionários que estão fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo devem ser recebidos para que nós sejamos cooperadores da verdade. Esses homens, eles devem ser mantidos pela igreja, eles devem, suas necessidades devem ser supridas pela igreja, uma vez que eles estão vivendo da obra e fazendo essa obra. Mas agora, meus irmãos, a partir do versículo 9, segue alguns versículos onde nós vamos encontrar um indivíduo chamado Diótrefes. Porque quando esses irmãos voltaram enaltecendo Gaio, por outro lado, eles voltaram falando de um homem que estava dando um mau testemunho. Diótrefes, pode ser que ele fosse um gnóstico, nós não sabemos, mas ele não é um exemplo de cristão.
Vamos ler a partir do versículo 9 e fazer algumas colocações aqui. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Veja bem, provavelmente essa expressão tenho escrito à igreja, pode ser que João está falando da primeira epístola, da segunda epístola, ou de uma epístola que não chegou aos nossos dias, ao nosso conhecimento. Mas fato é que João escreveu a comunidade onde esse Diótrefes estava querendo ser o líder da igreja, o bispo da igreja, o pastor da igreja. Se de fato ele era por vocação, por uma escolha da igreja, ou se ele se colocou nessa condição, nós não sabemos, porque o texto diz que procura ter entre eles o primado, ou seja, dá a entender que ele queria se tornar o líder daquela igreja. Bom, esse homem chamado Diótrefes, nós vamos ver que ele tem condutas que não condizem com o cristão, diferente de Gaio. Então veja só, João havia escrito, mas esse Diótrefes, não queria nem receber, porque veja bem, irmãos, as cartas, elas não são mandadas por e-mail, por WhatsApp, As cartas que João escrevia eram mandadas pelos missionários que iam nessas igrejas. Então João provavelmente escreveu uma carta exclusivamente para essa igreja local, onde Diótrefes havia se tornado ou usurpado o lugar de líder. E quando esses missionários chegaram lá, ele não recebeu os missionários. E ele, por não receber os missionários, ele estava arrumando briga com o apóstolo João, que foi o homem que enviou esses missionários. E aí o versículo 10 diz assim: por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Não é que ele fez, que ele faz. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Veja bem, quando esses missionários chegaram lá, eles nem foram recebidos. Diótrefes nem aceitou nem a carta de João. Diótrefes não aceitou hospedar aqueles homens e nem que eles pregassem na igreja. E aí, pode ser, e aí alguns comentaristas bíblicos pensam que ele era um gnóstico, porque ele estava rejeitando qualquer doutrina que João ensinava e pregava, e enviava estes a pregar também, uma vez que ele era um gnóstico, que nós já vimos nas últimas duas aulas sobre esse termo e os ensinos desse movimento dentro da igreja. Pode ser que ele era um gnóstico. E além disso, ele proferia contra nós, ou seja, os missionários que representavam João e a igreja verdadeira como um todo, palavras maliciosas. Com toda certeza, ele de forma áspera xingou, chamando-os de falso evangelho, de que o que vocês pregam não é verdade. Se ele fosse realmente um gnóstico, ele teria dito que o verdadeiro evangelho estava dentro do gnosticismo e o que João pregava era falso. Então, houve um grande atrito nessa igreja local. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Olha só, irmãos. Todo missionário que passava ali, ele não recebia. E se esses missionários, porventura, houvesse um irmão daquela igreja local, que como o Gaio falasse para esses missionários: vamos lá em casa, eu vou hospedar vocês lá, esses irmãos eram expulsos da igreja. Olha só o que esse homem fazia. Então, quando João escreve para Gaio,
né, relatando o que havia acontecido com os missionários que foram nessa igreja onde Diótrefes era o líder, né, eles viram Diótrefes expulsando os irmãos da igreja. Expulsando porque eles estavam recebendo os missionários, hospedando os missionários. Então, veja bem, se tornou uma situação complicada. Uma situação, na verdade, insustentável. Se João foi, nós não sabemos. Mas João diz que se eu for, porque ele não sabe se ele vai também, né? Não sabe se vai haver esse momento. Mas se eu for, eu vou na cara dele falar do que ele faz. Não é o que ele fez, o que ele faz, porque era uma prática que ainda estava sendo feita. É como talvez Diótrefes quisesse, meus irmãos, afastar. Isso é uma conjectura. Talvez Diótrefes quisesse afastar uma possível supervisão, uma possível auditoria na igreja local. E aí ele tendo controle de forma autoritária, subjugando os membros da igreja, aí não deixando que os que realmente são de Jesus viessem a estar ali e saber talvez das possíveis heresias, talvez da possível vida errada que ele vivia. Então ele não queria receber ninguém, porque essas pessoas podiam contar para João. E João, como era uma autoridade, iria tomar as providências cabíveis para aquilo. Então, eu vejo em Diótrefes um mau exemplo de líder. Um líder que não pensa na obra missionária. Um líder que, para ele, a obra missionária é um peso, ele não quer gastar com a obra missionária. É uma pessoa que ele não tem o coração liberal para ajudar na obra missionária. Ou seja, aquele líder que pensa assim, eu não vou receber esses indivíduos aqui porque eles vão estar tirando dinheiro aqui de dentro da igreja local. Eu preciso pôr o ar-condicionado, eu preciso pôr as cadeiras almofadadas, eu preciso pôr uma cerâmica aqui de primeira, eu preciso comprar o melhor som para a glória do Senhor. Meus irmãos, amém, glória a Deus, aleluia, se a igreja local ela tem essa condição. A minha pergunta é, e nas vidas, nos irmãos que estão lá, quanto está sendo investido? Porque, irmãos, o som fica, o porcelanato fica, o ar-condicionado fica, mas o que investimos na pessoa, o que investimos no indivíduo, todo o dinheiro que é investido na preparação, no aperfeiçoamento, no treinamento de um membro de uma igreja, ela ecoa para a eternidade. Mas tem muitos líderes, como Diótrefes, que eles não querem que saia recurso da igreja. O recurso aqui, irmãos, que está saindo da igreja é para a administração da palavra. Mas esses líderes, como Diótrefes, não querem que recurso nenhum saia, mas que fique para ser investido em coisas e não em pessoas. A igreja do primeiro século, ela poderia fazer um culto dentro de uma catacumba, mas ela era cheia do Espírito Santo. Hoje tem igrejas cheias de luzes, de uma acústica impecável, mas às vezes não tem o Espírito Santo lá dentro. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, quando o dono da igreja olha e ele vê que o propósito, que a missão não está sendo cumprida, que homens estão estabelecendo o seu próprio reino como Diótrefes, você acha realmente, meu irmão, que Deus está se agradando? O porquê que às vezes você vai numa igreja onde ela é um show, né? Os homens são showmen, mas não transforma, não toca a tua alma,
você não sente o Senhor. E às vezes você vai numa igreja que está no meio do matagal, no interior, numa cidade interiorana, lá no meio de uma fazenda, onde os irmãos se reúnem de 15 em 15 dias. Os irmãos têm pouca instrução, mas eles têm muita oração. E aí você vai lá, e por mais que fale errado, e por mais que cante fora do tom, e por mais que não tenha todas as notas de um violão, a presença do Senhor enche aquele lugar. É porque o Senhor olha e vê que ali há um coração no propósito dele. O Evangelho é simples, meus irmãos. É nós que complicamos. O Evangelho não precisa de tudo que dizem que precisa. O Evangelho só precisa de pessoas com o coração como Gaio. Um homem que ama andar na verdade. Diótrefes é um homem que não agrada o coração de Deus. E João espera um dia se encontrar com ele e repreendê-lo. Não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-lo e os lança fora da igreja. Exclui da igreja. Amado, no caso Gaio, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Agora aparece um terceiro personagem, o nome dele é Demétrio. Provavelmente Demétrio ele é o homem, o cristão que está levando a carta para Gaio. E aqui, esse Demétrio é um homem que possivelmente está sendo transferido. Nós não sabemos o motivo, mas alguns comentaristas entendem que essa carta é uma carta também de recomendação para que Gaio recebesse Demétrio naquela comunidade. Então, além dele ser o homem que vai levar essa carta a Gaio, é o homem que vai ser recebido por aquela comunidade onde Gaio está. E então, se isso realmente for verdade, é natural que João está dando informações sobre a conduta de Demétrio. Então, por isso que João diz assim, todos quem? A igreja de Éfeso, todos dão testemunho de Demétrio. Ou seja, ele é um homem de Deus. Até a mesma verdade também nós testemunhamos a vós. Bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, não precisa nós explicarmos para você, Gaio, que nós falamos a verdade. Você sabe que nós testemunhamos da verdade. Então recebe aí a Demétrio, e nós não sabemos o motivo, se Demétrio transferiu pela sua vontade de estar nessa comunidade, se ele estava mudando de cidade, nós não sabemos. Mas fato é que essa carta se torna um modelo de carta de recomendação. E aqui eu quero abrir mais um parênteses, porque isso aqui é muito interessante, irmãos, porque no primeiro século já se tem, através dessa epístola, uma ideia de transferência de um membro de uma igreja para outra igreja, no sentido de localidade, e aonde nós vemos a informação de um próprio apóstolo da necessidade de um indivíduo, ao ser recebido numa outra igreja local, vir com informações sobre esse indivíduo. Às vezes, a desinformação de quem é esse indivíduo que está fazendo parte deste corpo, agora nessa localidade, nessa igreja local, a falta de informação, mais tarde pode dar problemas. Quantas histórias você e eu conhecemos de que pela falta dessa recomendação do líder da ex-denominação para essa atual denominação, a falta de informação,
vai mais tarde dar um problema. Ah, mas esse problema que ele está dando aí, ele já deu, é por isso que ele saiu dessa aqui. Então, aqui nós vemos a igreja no primeiro século dando um testemunho de que é necessário, sim, à medida que haja uma mudança de campo, a necessidade e o dever, tanto do pastor que recebe, como do pastor que envia, uma carta de recomendação. Se esse indivíduo deu bom testemunho, se ele é um homem de Deus, o motivo de transferência, isso se chama transparência ministerial, isso se chama ética ministerial. Não tem nada de errado nisso. Dentro dentro do costume eclesiástico, deveria ter isso. Dentro de uma igreja que busca manter a sua saúde espiritual, e um homem de Deus ou uma mulher de Deus que está vindo do ministério para um outro ministério, um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem a sua vida em Deus íntegra, de bom testemunho, ele não vai achar isso, que uma carta dessa natureza seja errado, porque se ele deu bom testemunho, se ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, né, essa carta vai estar chegando para o líder dessa igreja com todas as suas honras relacionadas a esse indivíduo, né, o seu bom testemunho, exaltando a vida cristã, assim como Gaio aqui é exaltado. Então, isso eu não vejo problema nenhum, eu acho uma necessidade para os dias de hoje também. Versículo 13. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Assim como na segunda carta ele usa uma expressão parecida, né? João que gostaria de falar sobre outros assuntos, mas ele espera rever este pupilo, rever este discípulo, este filho na fé, e aonde ele podia então conversar essas coisas que ele gostaria de colocar aqui, mas não sabemos, talvez pelo tempo, talvez por Demétrio já estar indo, nós não sabemos, mas ele gostaria de ter um encontro com Gaio e poder conversar pessoalmente com ele. E ele conclui dizendo assim: espero, porém, ver-te em brevemente falaremos face a face, paz seja contigo, os amigos te saúdam, né? Os irmãos da igreja, provavelmente os missionários que fizeram amizade com ele no tempo que foram hospedados lá. Saúda os amigos por nome. Agora João, que já conhece a membresia dali, muitos membros que estão ali são amigos de João também, não somente Gaio. E João pede para que ele pessoalmente saúde em nome do João a cada um daqueles que João conhecia lá. E aqui nós vemos, né, o coração do apóstolo, né, um homem de Deus, porque embora ele esteja escrevendo para Gaio, né, de forma direta para uma pessoa, ele quer que os demais entendam, compreendam e sintam que ele, embora escreveu para Gaio, ele também não esqueceu deles. E isso é maravilhoso, meus irmãos, isso se chama amor, né? O sentimento de amor para com os seus conhecidos, os seus irmãos em Cristo, os quais João tinha muito apreço também. Então João termina essa carta dizendo: olha, não esqueça de pessoalmente falar para os irmãos aí que me conhecem, que eu conheço eles, que eu amo eles, que embora eu não escrevi pessoalmente para eles, eles não fiquem chateados comigo não. É uma necessidade de eu ter escrever para você, porque o que você fez pelos missionários que eu enviei, mas que eu amo eles de igual maneira que eu amo você. Olha só que maravilhoso, meus irmãos. Então essa foi a nossa aula, onde nós concluímos a terceira epístola de João e concluímos, né, o nosso estudo da introdução às epístolas gerais, né, das epístolas de João. Na próxima aula nós vamos concluir esta disciplina de introdução às epístolas gerais com a nossa última epístola, que nós vamos estar fazendo uma breve análise introdutória, que é a epístola de Judas. Eu gostaria que você não perdesse essa aula, nós vamos voltar a falar sobre os falsos mestres de novo. Você vai ver que
O falso evangelho está no primeiro século incomodando a igreja de Cristo. Parece que este movimento, né, perdurou e continua nos nossos dias, e é por isso que é importante nós olharmos para a Epístola de Judas e entendermos a voz do Senhor para esses dias. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima aula.